Olá, eu sou o Ivan Cruz e hoje eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente, que é o livro Arnold Schwarzenegger. É uma biografia e a história pessoal dessa personalidade icônica, que fala, enfim, de todos os detalhes da sua vida particular, a sua carreira no fisiculturismo, a sua carreira na política, no cinema e depois na política. É um livro grande, é um livro de 600 páginas. Em inglês, o nome do livro é diferente. Total Recall, uma brincadeira com um livro, com um filme que ele fez. Entrando um pouco nos detalhes do livro, ele fala, é um livro muito detalhado que conta de uma forma muito rica toda a vida dele, desde quando ele nasceu na Áustria, num lugar pobre, numa zona rural, até a sua vida até em 2010, que foi quando ele saiu, que ele encerrou o cargo político como governador da Califórnia, se encerrou, e ele conta toda essa história desse período de uma forma muito rica e muito detalhada. A sua vida na Áustria não foi fácil, ele era de uma família pobre, ele tinha um pai que era policial, uma mãe que era dona de casa e um irmão que vivia com ele numa casa só, que ele descreve que é uma casa bem rústica, dá para ver que são móveis usados, móveis velhos, e é uma casa bem pobre, digamos assim. E ele conta os detalhes da infância dele, conta como que ele entrou pro físico, como ele começou a se interessar pelo fisiculturismo, que foi através de revistas que ele via, eram revistas que eram importadas dos Estados Unidos para a Áustria sem tradução, ou seja, era em inglês as revistas, e através de amigos que já se interessavam pelo fisiculturismo, mostrou a revista para ele, e aquelas revistas encheram os olhos deles promovendo o fisiculturismo, a vida nos Estados Unidos, as praias da Califórnia. Então ele já logo acendeu aquela chama dentro dele, e até mesmo o desejo de ir já para os Estados Unidos. Mas através desses amigos e dessas revistas, ele começou uma carreira no fisiculturismo. Ele já sempre foi muito aficionado pelo que ele fazia, e ele já encarou o fisiculturismo como uma coisa séria. Então ele malhava muito, ele malhava 5 horas por dia, justamente para ele ser aquelas pessoas, ele ter aquele corpo que ele via nas revistas. Ele já via isso, e ele malhava, ele já via aquilo, já gostava daquilo e malhava muito para conseguir aquilo. E ele também, já logo cedo, ele começou a ter o desejo de ir para os Estados Unidos. Ele tinha aquele sonho americano na mente, né? Ele enxergava a realidade dele e via que era uma realidade muito pobre, sem muito futuro, e ele via o sonho americano como uma coisa muito boa. Ele queria aquilo para ele. Mas o fato é que ele se dedicou muito no fisiculturismo e conseguiu logo participar de competições, e pelo tanto que ele malhava, né? Ele malhava muito, sempre muito, todos os dias, 5 horas por dia, se alimentava bem, e ele já começou a participar de competições, de torneios, e até mesmo ele entrou para o serviço militar, e ele não deixou o serviço militar atrapalhar a carreira dele como fisiculturista, né? Na época o fisiculturismo não era visto, era uma coisa muito nova, não existia as academias que se tem hoje, não existia todo esse universo do fisiculturismo que tem hoje. Foi muito, até mesmo o próprio Arnold Schwarzenegger, o que se tem hoje de fisiculturismo, é principalmente obra do próprio Arnold Schwarzenegger, ele que promoveu muito o fisiculturismo. E naquela época não se falava muito de fisiculturismo, não era famoso, não se tinha. Então ele teve esse gancho, né, da ascensão do fisiculturismo, e ele malhava bem, malhava muito, ele tinha um corpo propício e ele logo se deu bem no fisiculturismo. E a sua carreira no fisiculturismo abriu muitas oportunidades, uma vez que ele já foi logo se destacando, e uma delas é ir para os Estados Unidos. E ele foi para os Estados Unidos, conseguiu um lugar para ficar, conseguiu uma academia para malhar, conseguiu, enfim, um quartinho lá, uma coisa bem simples, e ele já logo percebeu que ele tinha muito potencial, mas ele precisava ainda trabalhar muito mais. E foi exatamente o que ele fez. Ele se dedicou, digamos, essa primeira fase da vida dele no fisiculturismo, e ele ficou
muito famoso, já muito rápido, porque ele já era mais novo que as outras pessoas, ele começou muito cedo. Por ser mais novo, ele já conseguiu resultados muito mais rápido que as outras pessoas. Ele tinha até um rival lá, se eu não me engano é o Oliva, alguma coisa Oliva. Era um cara de Cuba, e ele descreve as competições, o background do fisiculturismo, como que ele conseguiu superar todos os adversários, e ele conseguiu logo se destacar, dá para saber, não preciso explicar, ele conseguiu logo muito sucesso na sua carreira do fisiculturismo. E ele logo percebeu que ele precisava dar um passo adiante, e foi onde ele começou a entrar para a carreira do cinema. Ele tinha uma pessoa que ele conhecia que já ajudava ele no fisiculturismo, enfim, nos negócios. Ele fez faculdade, ele se dedicava muito também a aprender sobre negócios. Ele já logo comprou uma casa, fez um negócio de comprar um predinho lá com 4 quartos, ele ficava num quarto e alugava os outros 3. Ele também aproveitou toda aquela ascensão imobiliária que teve nos Estados Unidos nos últimos 50 anos, né, antes do estouro da bolha. Então ele já também entrou para o cinema. E foi até engraçado porque ele enxergou, assim como no fisiculturismo, ele enxergou a sua carreira no cinema já de uma forma muito assim, eu quero ser o melhor. No fisiculturismo ele tinha ele queria ser sempre o melhor, e ele sempre foi o melhor, até quando ele parou. Mas no cinema foi semelhante, ele queria já ser o melhor. Então o certo na carreira do cinema é você começar por baixo e ir crescendo, né, e fazendo um papelzinho aqui, um papelzinho ali e tal. E ele falou assim, não, eu preciso fazer um papel de protagonista. E ele ficou recusando os convites que apareciam para a vida dele, porque afinal ele era um Mr. Universo, né? Ele tinha toda aquela fama de ser o melhor do mundo, então ele tinha a oportunidade, o background de recusar, né? O corpo dele, o estereotipo dele, já lhe proporcionava algumas oportunidades que não é qualquer um que poderia recusar. Então ele recusava alguns papéis, e ele ficou recusando até conseguir um papel bom, que foi o Conan. Ele fez um filme antes, mas acho que não contou, e o primeiro filme que ele fez de sucesso foi o Conan. A partir daí, então, começou uma carreira de cinema de sucesso aí. Ele provavelmente foi aí que ele ganhou muito dinheiro mesmo, né? Porque os filmes pagavam milhões para ele, né? 2 milhões, 3 milhões, ia dobrando. Depois ia para 4 milhões, depois 8 milhões, depois 15 milhões, depois, enfim. Ele conta que em 1990 a 2000 ele ganhou 100 milhões de dólares só fazendo filme. Então, pois bem, ele fez muito sucesso na vida do cinema, e logo em seguida começou a se engajar no mundo da política, né? Ele já tinha até se casado com a Maria, que era uma mulher que é sobrinha do Kennedy, daquele presidente famoso, e ele tinha um certo contato com a política, que o fisiculturismo, que a carreira do cinema proporcionou contatos, e está sempre no meio dos holofotes, está no meio da sociedade, das pessoas importantes, de estar em contato com pessoas importantes, em festas e eventos. Então ele acabou tendo contato com a política, o qual ele também fez muito sucesso como governador da Califórnia. Ele descreve toda a vida dele no cinema e como político em detalhes no livro. Não vale a pena eu entrar muito nos detalhes que ele coloca no livro, mas você logo percebe os elementos de sucesso que fez com que ele ficasse tão famoso assim. Afinal, uma pessoa que nasceu pobre na Áustria e se tornar um governador da Califórnia, multimilionário, como ele é hoje, é uma história de sucesso realmente. E alguns elementos de sucesso que eu percebi na vida dele, e que eu até listei aqui, é uma definição. Um primeiro tópico aqui é uma definição clara do que ele quer. Tanto quando ele se dedicava ao fisiculturismo, quanto ao cinema e quanto à política, ele sempre deixou claro, ficou muito claro na mente dele o que ele queria. Quando ele se dedicou ao fisiculturismo, ele queria ser o melhor do mundo. Quando ele fez o cinema, ele queria ser um ator
um dos melhores atores, né? Não digo o melhor ator do mundo, mas um dos melhores atores. E ele foi o ator mais bem pago na época dele, ele chegou a ser. E como governador ele foi um pouco mais generoso. Ele só queria fazer um pouco mais humilde, perdão. Ele queria só apenas fazer uma boa gestão, proporcionar uma boa vida para os californianos, um futuro próximo para os californianos, porque dinheiro ele já não precisava mais. E então ele sempre teve uma definição muito clara do que ele queria. Isso é muito, todo mundo já sabe, né? Você tem que ter foco na vida do que você faz hoje em dia. Se você está dedicado a um projeto, se dedique só àquilo, não se dedique a 2 ou 3, 4, 5 projetos. E isso foi muito claro na vida do Arnold Schwarzenegger, embora ele tenha 3 etapas principais da vida dele. Em cada uma delas ele se dedicou exclusivamente àquela atividade. Fisiculturismo, depois cinema, depois política. Um outro elemento de sucesso que eu consigo perceber através da leitura do livro o fato dele sempre se dedicar ao máximo, ou enxergar a vida, ou enxergar todos os seus desafios no modo hardcore, né? Ele simplesmente, quando ele começou a malhar, ele não malhou, vou malhar 3 vezes por semana, treino A, B. Não, ele pegou e falou assim, não, eu vou malhar todos os dias. Eu vou malhar todos os dias e eu vou malhar 5 horas por dia. E eu consegui perceber isso em várias etapas da vida dele, em vários momentos da vida dele, que ele tinha uma dedicação máxima, né? Ele se dedicava sempre com muito afinco, sempre com muita dedicação ao que ele fazia, certo? Uma outra coisa que eu percebo na vida dele, um elemento de sucesso, é o elemento ousadia. Ele sempre foi muito ousado no que ele fez. O próprio fato de ele ir para os Estados Unidos já foi uma coisa ousada. Não é fácil você sair da sua cidade, sair do seu conforto, ir para um país novo, não saber o idioma, ter que aprender tudo. É uma ousadia você sair do seu país, até mesmo da sua cidade, ir para uma outra cidade. É um passo grande, é um passo ousado. Um outro elemento que eu percebo, por exemplo, ainda nesse tópico de ousadia, é que ele sempre deu passos muito ousados no sentido com relação aos seus investimentos. Enquanto ele não foi, se fosse traçado um perfil de investidor dele, ele não seria aquele investidor moderado, aquele investidor que busca muito mais segurança do que risco. Ele era um cara que buscava muito mais riscos do que segurança. Ele costumava dizer para os seus funcionários, pegue $1 e transforme em 2. Poxa, dobrar é bastante coisa, né? E ele, por exemplo, ele comprou um avião, aquele Boeing 747, não para uso pessoal, não para aparecer, mas como um investimento. Um outro ponto é a questão do cinema. No cinema, por exemplo, ele já foi ousado o suficiente para recusar papéis e tendo em vista papéis de protagonista. Um outro elemento de sucesso que eu percebo na vida do Arnold Schwarzenegger é o elemento de saber deixar para trás. Então, ou seja, quando ele mudou da Áustria para os Estados Unidos, ele soube deixar para trás toda aquela vida que é até um pouco de egoísmo isso, mas deixar aquela vida de inferior para trás e buscar algo melhor, né? Não é fácil você chegar e falar assim para sua família, olha, eu estou deixando todo mundo vocês se cuidem aí, se virem nesse país, enfim, nesse lugar que não vai te proporcionar uma vida melhor para vocês e eu vou buscar o meu sucesso em outro lugar longe de vocês. Lógico que ele não usou essas palavras, mas em outras palavras é isso que aconteceu. Ele simplesmente, você consegue perceber na leitura do livro que ele deixou para trás a vida dele, ele não ficou amarrado à família dele, amarrado ao passado dele, amarrado ao país de origem dele. Ele sempre teve orgulho de tudo isso, claro, mas ele soube separar e deixar para trás as coisas. E é difícil, é até um pouco de egoísmo, se você não souber enxergar da forma certa, você enxerga isso como egoísmo, mas não é. Isso é um elemento de sucesso que eu identifiquei no livro, é fácil de identificar na leitura do livro, e é saber deixar para trás, né? Você saber deixar, enfim, você não se amarrar a condições, a família,
a cidade que você está. Imagina se você nasce numa cidade que não tem nada, que é uma zona rural, que enfim, não vai te levar muito longe. E você tem que ter o egoísmo, digamos assim, o egoísmo grande o suficiente para saber deixar aquilo para trás e buscar algo maior. Então, é um elemento de sucesso que eu percebi na vida dele. Existem diversos outros elementos de sucesso. É um livro muito interessante. Mais uma vez, eu me senti muito motivado em ler o livro, principalmente a malhar, a cuidar do meu corpo. Logo depois, quando eu terminei de ler o livro, eu me desafiei a malhar durante um mês, consecutivamente, todos os dias. Eu não conseguia, eu falhei. Mas de qualquer forma é um livro muito motivador. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu me senti com muito mais vontade de cuidar do meu corpo, principalmente. E é uma história de sucesso, o qual vale a pena ler o livro, embora seja um livro muito grande. E eu particularmente gostei muito. Recomendo para qualquer pessoa que queira ter em contato com uma história de sucesso. É claro que a história de vida dele não é uma fórmula para o sucesso, mas eu acredito que através de buscando elementos, através de várias personalidades de sucesso, você consegue identificar alguns em comum e consegue trazer para si alguns comportamentos, alguns hábitos-chave que são fundamentais para o seu próprio sucesso. Então é isso aí, eu vou ficar por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo e até uma próxima. Obrigado!